Fala aí, galera. Mais uma vez voltando aqui com o vídeo. Espero que vocês estejam bem, certo? Dessa vez vamos falar aqui sobre criação de personagens. Não sei se vocês sabem, eu tenho um personagem, né, chamado Abby, certo? Ela tá na loja superprumo, né, .com. E um personagem que eu criei há algum tempo atrás, não era para ser o que ela é agora, certo? Acabou tomando o corpo e virando noutra direção. Eu comprei um curso aí esses dias, eu vou deixar o nome da quadrinista americana, na doméstica, certo? Aí ela me falou no curso, né, algumas coisas interessantes assim que me fez pensar sobre o meu personagem, né? Novamente, né? Eu só coloquei umas roupas e pensei na história, no conflito, mas eu não me aprofundei muito no personagem em si, certo? Na psique, nas características realmente mais profundas do personagem, certo? Para que ela pudesse ser desenhada por qualquer desenhista e todo mundo saber o que ela pensa, o que ela sente. E uma frase me chamou a atenção da professora, que é: leve seu personagem para passear. Então, eu achei muito massa essa ideia dela, certo? Então até serviu como título do vídeo, talvez eu use aí, levando o meu personagem para passear, certo? Que é você se aprofundar, né, no seu personagem, né? Não fazer só ali, colocar umas roupas e tal e, tá aqui meu personagem, certo? Então eu voltei a pensar no meu personagem, logicamente não vou conseguir mais fazer muito por ela, né? Porque os 3 primeiros números já estão desenhados, então talvez as edições cheguem a seis edições. Então eu vou poder fazer isso mais na frente, né? Porque vai ter uma transição, ela tem uma característica que quando chegar na 4ª edição vai mudar completamente, ela vai envelhecer e aí eu vou poder trabalhar mais o psicológico do personagem, certo? Então eu vou fazer depois desse curso, o que eu pensei a respeito, né? Sobre criação de personagem, o que eu deveria ter feito. E de repente você usa aí para o seu próprio personagem, né? Você pensar antes de desenhar, né? Fazer os esboços, escrever do lado ali o que você pensaria, né? Do seu personagem. Então, uma coisa que eu fiz, né? Depois de pensar sobre isso aí, sobre retornar ao personagem, dar corpo, foi pesquisar no Google sobre pessoas que tinham passado sobre o que passado coisas que meu personagem também passou, certo? Traumas, a Abby sofreu uma violência muito grande com a irmã, né, em um dos becos de Manhattan, causando até a morte da irmã. Então eu fui no Google, sabe, dar uma pesquisada para saber qual uma pessoa que passou por um forte trauma, uma perda, como seria uma pessoa assim, né? Uma jovem, por exemplo, né? Então eu dei uma pesquisada para ter uma visão geral, né? Que não é, até no final do texto que o Google me deu, não é a característica de todo mundo, certo? É de algumas pessoas. Então eu dei uma pesquisada aqui, encontrei esse texto aqui, a forma como uma garota traumatizada ou triste se veste, por exemplo, né? Pode variar bastante, mas frequentemente reflete o seu estado emocional, certo? Hoje eu mudaria, não colocaria as roupas que eu coloquei no meu personagem, porque como disse, ele estava indo numa direção, né? Não estava, seria só para uma função esse quadrinho, certo? E algumas pessoas me falaram: não, ele tem potencial, pense melhor sobre a história e tal. Então eu coloquei qualquer roupa, né? Mais ou menos assim, tá? Aí reflete o seu estado emocional interno através de roupas que priorizam o conforto, o anonimato ou o isolamento. A roupa nesse contexto pode atuar como uma armadura, né? Um reflexo de sua identidade abalada, né? Aqui estão algumas características comuns na vestimenta. Isso é uma primeira conversa, né, com o Google, né? Aqui estão prioridade ao conforto, né? Roupas folgadas, moletons grandes, camisetas largas, calças de moletom, legs e roupas de academia são comuns, né? Pois oferecem uma sensação de acolhimento e proteção. Cores neutras e escuras, preferência por preto, cinza, marrom ou tons pastéis apagados, evitando chamar a atenção ou refletir cores vibrantes que não condizem com o humor, né, interno. Esconder o corpo. Uso de roupas que escondem a silhueta, capuzes, mangas longas e roupas que cubram a maior parte do corpo, servindo como uma forma de esconder-se do mundo, né?
desleixo, despersonalização, né? Pode haver um desinteresse pela aparência, né? Eu vou mostrar para vocês um estudo que eu fiz sobre o meu personagem. Ela tem uma franja, né? Eu dei uma cortada assim na franja para ficar assimétrica, né? Uma vem até cobrindo o olho, aí tem uma ponta assim, tipo, ela mesma cortando, ou não tá nem aí, se uma não tá assimétrica e tal. A nova versão, certo? O que reflete a falta de motivação, né? A armadura ou estilo Edge, às vezes o trauma leva a um estilo mais agressivo, né? Como o grunge ou o emo, com roupas pretas rasgadas, meia arrastão e uso de camadas, funcionando como uma defesa visível, né? Ele não colocou aqui, mas talvez tatuagem também, uns pins, né? Acessório de apego, uso constante de uma mesma peça de roupa, muitas vezes confortável ou pertencente a outra pessoa. Cara, o Google parece que ela está descrevendo o que deveria ser a Abby, certo? Essa coisa de usar a roupa de outra pessoa, né? Por exemplo, se eu tivesse pensado melhor, ela teria pego uma roupa da irmã, né? Que a irmã morreu, né? Nos seus braços, e ela sempre estaria com essa camisa, né? Eu não pensei nessa parte aí. Fica a lição para os próximos personagens, né? Essa descrição é baseada em comportamentos gerais de tristeza e luto e não define todas as pessoas, certo? Com traumas, pois cada indivíduo lida com o sofrimento de forma única, né? O foco principal em momentos de dor emocional costuma ser a busca por um ambiente seguro e confortável, né? Então seria uma visão geral, mas interessante que parece que ele descreveu o meu personagem, né? Então tem uma visão geral de um personagem que sofreu um grande trauma, né? Já estava quase ali alinhado com o que eu penso, com o que eu pensei pro personagem, né? Mas eu fiz o meu personagem assim meio mais sexual, mais sexualizado, né? Uma saia curta e tal, porque como eu disse, o quadrinho era para ser outra coisa, certo? Era para ser mais adulto, essas coisas assim. Então hoje eu colocaria, como vocês veem aí no esboço, mais esse tipo assim, certo? Mais com coberto, né? Com camiseta com capô, certo? Eu faria um olhar mais perdido, mais triste, certo? Muita coisa pontiaguda, pince, ou aquela gargantilha aqui que simbolizaria a repressão aqui, né? Algo pressionando a garganta, né? Da voz, né? Do grito. Eu colocaria algo aqui com coisas pontiagudas também. A roupa eu escolheria o preto, né? Mais preto, camiseta de rock, assim talvez, com o moletom, né? Talvez não colocaria a saia, certo? Eu acho que ela é uma pessoa que passa pelo que ela passou, não usaria tipo saia, roupas curtas, né? Aí seria o título do vídeo, né? Leve seu personagem para passear, ele vai ganhar vida, né? Você já percebeu que tem personagens que parecem vivo, né? E outros que parecem só um desenho bonito, né? A diferença não é o traço, é o quanto você conhece seu personagem. Que isso não é só sobre a Abby, certo? É qualquer personagem. Por exemplo, qualquer desenhista pode desenhar o Wolverine e você vai ver em qualquer estilo que for que ele é um cara zangado, né? Um cara que está sempre zangado ali, tem um estilo dele ali, mais solitário, assim. E qualquer pessoa vai identificar a sua característica, né? Em qualquer estilo. Seria essa uma intenção, né? Em qualquer pessoa que desenhasse, mesmo assim você reconheceria que aquela pessoa, por exemplo, no caso da Abby, ela seria uma pessoa triste, sempre com raiva, né? E algo assim. Uma coisa que eu colocaria nela também seria um machucado, né? Talvez, porque se vocês conhecerem a história, ela sofre uma violência nesse beco, né? E teria que ter ficado marcas, né? Então eu não coloquei na revista, mas no novo design ela tem uma marca no nariz, como se tivesse quebrado, né? Ou poderia ser na sobrancelha também, né? O personagem não nasce pronto. Muita gente começa criando personagem assim, vou fazer um cara forte, cabelo assim, roupa assim, pronto. Mas isso não é um personagem, isso é uma aparência, né? O personagem não é só o que a gente vê, é o que a gente entende também. Levar seu personagem para passear, mas não é desenhar, é pensando nele, vivendo, né? Imagine ele andando na rua, como ele anda, rápido, devagar,
pesado, leve, ele olha nos olhos das pessoas, ou evita contato, ele ocupa espaço, ou tenta desaparecer, certo? Como seria a psique do personagem, né? Todo personagem tem uma mente, e você precisa conhecer ela, né? O que ela tem medo, o que deseja, o que ele esconde, né? O que ele nunca diria em voz alta, né? Carl Jung, ele falava sobre sombra, né? O lado oculto da personalidade. Todo personagem interessante tem isso, né? Um conflito interno, porque personagem sem conflito é vazio, né? Como ele se veste, por quê, né? Roupa não é estética, roupa é linguagem, né? Nessa hora, né? Essa hora de criação. Seu personagem escolheu aquilo por um motivo, né? Ele quer chamar a atenção ou quer passar despercebido, né? No caso da Abby, seria a segunda opção. Ele usa roupas gastas, organizadas, chamativas, né? Coisas você anota aí para pensar quando for fazer seu personagem. Cada detalhe conta uma história, né? O que ele ouve, o que ele consome. Pense nisso. O que seu personagem escuta? Música calma, agressiva, silêncio. Ele consome o quê? Livro, violência, informação, fuga. Isso molda comportamento, né? O comportamento molda a presença. Tá? Design é consequência. Aqui entra uma virada importante. Design de personagem não começa no desenho, né? E foi um erro que eu cometi, né? Eu desenhei primeiro o personagem para depois pensar sobre a sua personalidade, sua psique, né? Começa no entendimento. No visual é consequência. Se você entende o personagem, o design aparece. Se você não entende, você só decora, né? Forma, silhueta e personalidade. Agora, trazendo para o desenho, personagem agressivo, formas angulosas, personagens amigáveis, formas arredondadas. Você pode encontrar isso nos personagens da Disney ou em qualquer outro filme, você vai ver isso, né? Personagens rígidos, linhas retas, postura travada. Personagens caóticos, formas quebradas, assimétrica. Isso não é regra, mas é uma linguagem visual, né? Que você pode usar, né? Você pode ver que personagens bonzinhos, você pode pesquisar, tudo é arredondado, né? Mas não tem, né, pontas, né? Você desenha o que ele é. Personagem vivo. Um bom personagem, você sabe como ele reagiria numa situação, você sabe como ele falaria, você sabe como ele se moveria. Mesmo sem desenho, esse é o nível, né? Referências. No meu caso, eu usei o Pinterest, né? Conteúdo mais profissional, né? Na indústria, caráter, design envolve histórias de fundo, backstory, né? Arquetipos, heróis, mentor, rebelde, consistência visual, linguagem corporal, paleta de cores. Nada é por acaso, né? Tudo comunica, né? E no final desse vídeo, galera, eu vou deixar um aplicativo, né, para vocês armazenar suas referências, certo? O PORF, o nome do aplicativo, você só puxa as imagens, não precisa colar ou salvar, você puxa do Pinterest ou de qualquer outro lugar e joga para dentro desse PORF. E ele fica flutuando no seu notebook, né, assim, no seu computador, acima dos outros programas. Então, por exemplo, você está no Photoshop, você precisa de uma referência, aí você vai no programa e só copia e cola para o Photoshop ou o Clip Studio. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você dar uma olhada nesse programa, certo? PORF. O erro mais comum. O maior erro é esse: criar personagem de fora para dentro, né? Primeiro desenha, depois tenta dar personalidade, né? Minha culpa, minha máxima culpa. O caminho mais forte é o contrário, né? De dentro para fora. Então, da próxima vez que você criar um personagem, né, não cometa os mesmos erros que eu. Não começa pelo desenho, começa pela vida. Leva ele para passear, imagina ele vivendo, respirando, errando, escolhendo, sentindo. Porque quando você entende o personagem, você não desenha mais uma figura, você revela alguém, né? Pessoas marcam, né? Marcam.
Então, pessoal, é esse aí o vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que ajude vocês aí a criar novos personagens, vários personagens, universos inteiros aí. Sempre levando o seu personagem para um bate-papo, né? Só vocês dois, para você entender como ele pensa, como ele age. Certo? Se você já criou algum personagem, me conta aqui nos comentários quem é ele. E se você nunca fez isso, cria um personagem hoje, mas antes de desenhar, leve ele para passear. Beleza? Valeu.